Bom, bom dia a todos, então. E hoje a gente vai continuar, né, que a gente está vendo, né, transistores já nas últimas aulas, certo? Então, vocês lembram de quais são as três regiões que a gente falou que o transistor atua, né? Lembrem que eu exemplifiquei, então, que ele funciona como uma torneira, né? Então, quais são essas regiões, né? Como que a gente pode fazer ele funcionar? Alguém lembra como é? Aqui a gente já viu, né, aqui na esquerda, os terminais, né, que a gente estava revisando semana passada. Então, a gente tem o coletor, a base e o emissor quando se trata de transistor, né? A gente não tem mais dois terminais só como o diodo, agora a gente tem três, tá? Mas eu quero saber, então, quais são as regiões, né, de operação desse transistor. E aí, quais são as regiões de operação do transistor? Já tem a torneira ali, né? Lembra que a gente pode fazer, né, uma analogia com a torneira dessas três regiões de operação? Se vocês não lembram exatamente, lembrem da torneira ali, vocês não conseguem ver. Isso. As três regiões são a região de corte, saturação e ativa, né? Então, a região de corte seria quando a gente tem a torneira fechada, né? E a gente pensa na torneira como se ela fosse a base, tá? Pensem que ali a base seria a que gira ali da torneira, né? O registro ali, tá? Então, quando a gente quando a gente fecha a torneira, né, que a torneira fica fechada, não passa água, certo? Então, essa seria a nossa região de corte, tá? Quando o transistor está operando na região de corte, não está passando corrente, tá? A corrente é zero, certo? Já a região de saturação, tá? Seria como se a gente abrisse essa torneira ao máximo, tá? A gente abre ali o registro ao máximo, que né, a água que tiver no cano vai estar passando, certo? A gente não tem nenhum controle dessa água. Toda a água que tiver ali, ela vai sair, porque a gente está com a torneira totalmente aberta, tá? Então, essa seria a região de saturação, tá? Que daí vai estar passando a corrente máxima ali, tá? A base não vai ter nenhum controle nessa corrente. E a outra região, que é a região ativa, que é a que a gente vem fazendo exemplos, né? E na região ativa, então, a gente tem um certo controle, né? A gente vai, então, abrindo ou fechando mais essa torneira. E como a gente faz isso? Aumentando ou diminuindo a corrente que passa pela base do transistor, tá? Então, a gente controlando a corrente que entra aqui na base do transistor, né? A gente consegue, então, regular qual vai ser a corrente ali entre coletor e emissor, tá? Então, a região ativa, né, seria quando a gente está controlando esse registro, tá? Se a gente está abrindo um pouquinho, abrindo mais, aí vai estar tá passando mais corrente, vai estar tá passando menos, tá? Essa, então, seria a região ativa. Semana passada, a gente fez exemplos só na região ativa, né? A gente não fez exemplos nas outras regiões, que a gente vai fazer hoje, ok? Então, esse, né, é o funcionamento do transistor, o que a gente viu, né? Bom, a gente viu que dependendo, né, se o tipo do transistor for PNP, aqui na direita, ou NPN, né, muda como a gente vai analisar ali as correntes, né, muda, na verdade, o sentido só das correntes, né, porque a análise, deixa eu só colocar para aparecer aqui, né, a gente aplicou, então, a lei de Kirchhoff das correntes aqui, né, então as correntes que saem de um nó são iguais às correntes que entram, certo? Então, a gente viu, né, que tanto para o transistor NPN quanto para o PNP, né, essa relação é a mesma, né? A corrente do coletor vai ser o somatório da corrente da base com a corrente do coletor, né? Vejam, tanto a corrente do coletor quanto a da base estão entrando aqui, né, e está saindo só a corrente do emissor, tá? E a gente também viu, né, que o transistor, ele dá um ganho. Lembrem que é o beta, tá? E o beta, então, é igual à corrente do coletor dividido pela corrente da base, tá? Então, é através desse ganho que, né, muitos exercícios a gente consegue resolver conhecendo exatamente esse ganho, né? Por exemplo, eu posso saber só qual vai ser a corrente que vai ter na base ali do transistor, mas eu não sei qual vai ser a corrente do coletor. Então, se eu conhecer esse ganho, eu consigo, né, encontrar esse valor de corrente. E aí, a gente viu, né, um circuitinho básico quando a gente utiliza transistor, que é este aqui, certo? Que a gente fez vários exemplos, então, com esse circuito, né, semana passada, tá? Porque a gente viu, né, que tanto nessa malha aqui, né,
quanto nessa malha aqui, a gente pode aplicar a lei das tensões de Kirchhoff, né? E encontrar, então, os valores, né? Aí depende, por exemplo, eu posso pedir para vocês dimensionar os resistores, tanto de base quanto de coletor, né? Depende do enunciado, claro, do exercício, né? Mas vários a gente consegue, então, resolver os exercícios só, né, analisando o circuito dele aqui, que esse é um dos circuitos básicos, né? Que a gente coloca aqui um resistor na base e um resistor no coletor, né? Se a gente analisar essa malha aqui de baixo, né? Vejam, a gente tem uma queda de tensão aqui. A gente tem uma fonte de tensão, a gente tem um resistor que vai ter uma queda de tensão e a gente também tem aqui, né, base e emissor, né? Essa tensão entre base e emissor, que como aqui a gente tem um diodo, né, pessoal? Vocês lembram do desenho que eu fiz que a gente pode, né, simplificar e desenhar o transistor como se fossem dois diodos? Como aqui a gente tem um diodo, então essa queda de tensão aqui normalmente vai ser 0,7, tá? Emanuel, ele não tá me pedindo aqui. Não apareceu nada aqui para aceitar mais ninguém. Será que ele não está clicando no link de cima? Porque tá com o link da aula de projetos lá. Ele está falando no grupo? Não. Peçam para ele se ele tá com o link correto. Talvez ele esteja clicando no link de cima, mas aqui para mim não apareceu nada para aceitar ninguém. Qualquer coisa vão me falando aí, mas aqui nessa vídeo eu posso até mandar de novo. Bom, tá, mas é o link lá no grupo, né? É o último link, porque se vocês olharem lá no grupo, tá os dois links um perto do outro. Então, quem sabe ele clicou no link de cima e não no último que eu enviei. Só falem isso para ele, por favor. Aí, se ele não continuar não conseguindo. Aí, agora apareceu aqui. Bom dia, Micael. Acho que tu estava tentando entrar com o link da aula passada, né? Que não estava aparecendo nada aqui. Não, bom dia, prof. A gente está só revisando, né, sobre o transistor, então a gente já viu quais são as três regiões de operação dele, né, que é a região de corte ativa de saturação. Aí estou relembrando aqui a análise do circuito, né, que a gente fez semana passada, então a gente analisa tanto essa malha aqui quanto essa, né, para descobrir, então, né, os valores, seja de corrente, seja as resistências, né. A gente até fez 3 exemplos, né, semana passada. Isso aqui é tudo só para a gente dar uma revisadinha, né? Vocês lembram que eu falei, né, que como aqui entre base e emissora a gente tem um diodo, então a curva, né, se a gente for traçar uma reta não, né, um gráfico da corrente de base pela tensão base emissora, né, vai ser essa curva aqui, certo? Que é a curva característica de um diodo, né? Que nem quando a gente viu lá o gráfico do diodo, era exatamente esse gráfico aqui, tá? E se a gente for traçar a curva do transistor, então, né, a gente vai ter esse gráfico aqui, né, que a gente tem aqui, então, as três regiões de operação, né, a região de saturação, a região de corte e a região linear, certo? E hoje, inclusive, a gente vai fazer exercícios, tá, de como resolver os exercícios utilizando o gráfico, tá? Porque dependendo de quantas informações a gente tiver, a gente pode, então, fazer que nem a gente fez semana passada, pela análise do circuito, mas vocês vão ver que tem alguns pontos que a gente não vai mais conseguir fazer pela análise, porque vai faltar informações, tá? Então, quando faltar informações, a gente vai fazer a análise por esse gráfico aqui, tá? Que aqui no eixo Y, então, a gente tem a corrente do coletor. No eixo X, a gente tem a tensão entre coletor e emissor. E aqui, né, cada reta dessas aqui é a corrente de base, tá? Então, depende da corrente de base em qual dos pontos a gente vai operar. Esse exercício aqui, né, foi o que a gente fez semana passada, tá? Então, o que a gente precisava saber aqui, né? A gente precisava encontrar quais eram os valores das resistências, né? Tanto de RC quanto de RB, tá? O que a gente fez primeiro? Primeiro, ó, vejam, a gente já sabe, ó, qual é a corrente no coletor, tá? Então, a gente sabe qual é a corrente que passa aqui por esse resistor, tá? Eu conheço tanto o valor dessa fonte de tensão aqui, né? Que é o VCC aqui, que é 15, quanto o valor de tensão aqui, né? Que é a tensão entre coletor e emissor, tá? Então, eu conheço essa tensão e essa tensão aqui. Se eu diminuir uma da outra, eu vou encontrar qual é o valor de tensão de cada tensão na minha resistência, tá? Que no caso aqui, né, 15 menos 5 vai dar 10.
Se eu sei a tensão em cima do resistor e eu sei o valor de corrente, que é 20, eu consigo encontrar qual é o valor da resistência, tá? Então, assim, né, eu já conseguiria encontrar qual é o valor do RC, tá? O falta eu saber, então, qual é o valor do RB, tá? Bom, eu sei qual é a queda de tensão aqui, tá? Que é 5 volts, tá? E eu sei qual é a tensão aqui, ó, entre base e emissor, né? Que é 0,7. Então, eu sei qual é a tensão em cima do resistor. Como eu não sei qual é a corrente, né? Eu faço aqui pelo ganho, né? Pelo beta. Eu conheço o beta e eu conheço a corrente do coletor, tá? Se eu conheço o beta e a corrente do coletor, né? Eu posso dividir ali a corrente do coletor pelo beta e eu vou encontrar a corrente de base. Bom, encontrando a corrente da base, né? E já tendo tensão aqui em cima do resistor, eu consigo encontrar qual vai ser o valor da resistência, né? Que a gente fez esse exemplo semana passada e viu que deu, né? 43 quiloohms aqui e 500 ohms aqui, tá? Só pela análise do circuito a gente conseguiu resolver, tá? O outro exemplo que a gente fez também era este aqui, né? Que esse aqui a gente queria encontrar todos os valores de corrente, né? A corrente de base e a corrente no coletor. E também qual era a tensão entre coletor e emissor, tá? Aqui no exercício anterior nos era dado e nesse exercício não. Então vamos lá, olha só. Aqui, ó, a gente tem a tensão na base, tá? E a gente tem a tensão entre base e emissor, tá? Tendo essas duas tensões, eu consigo encontrar qual é a queda de tensão aqui na resistência, tá? No resistor. E como eu conheço o valor de resistência, que já foi nos dito aqui no exercício, eu consigo encontrar qual é a corrente da base, tá? Então, assim que eu encontro a corrente na base. Vejam que a gente só está utilizando aqui tanto a lei das tensões, quanto a lei das correntes de Kirchhoff e também a lei de Ohm, né? É só a análise do circuito aqui para a gente encontrar esses valores, tá? Então, eu encontrei qual é a corrente na base. Se eu conheço o beta aqui do meu circuito, né? Eu consigo encontrar qual é a corrente no coletor, tá? E se eu sei qual é a corrente no coletor, tá? Vejam, eu sei a corrente no coletor. Aí, o que mais que eu sei? Eu sei qual é a resistência aqui, né, desse resistor. Então, se eu sei a resistência e a corrente, eu consigo encontrar a queda de tensão em cima dele, né? Como a gente também sabe a tensão aqui da fonte, né? A tensão que não está no resistor está aqui entre coletor e emissor. Então, é assim, né, que eu consigo encontrar os três parâmetros que precisa para o meu circuito, que foi o exemplo que a gente fez semana passada e viu, né, que a resposta correta ali era a letra A. E o outro exercício que a gente fez foi este aqui, né? Aqui também é bem similar, na verdade, é esse último, né? Eu nem vou falar porque foi a mesma coisa, é o mesmo procedimento deste aqui, tá? A gente também tem as resistências, tem algumas tensões, né? Daí primeiro tem que encontrar, então, a corrente na base, tá? Por quê? Porque a gente tem essa tensão aqui e essa aqui, então a gente já sabe a tensão no resistor, sabe o valor da resistência e encontra a corrente da base. Com a corrente da base, né, e com o beta aqui do transistor, com o ganho do transistor, a gente vai encontrar a corrente de coletor. Encontrando aqui a corrente de coletor, né, como aqui a gente sabe o valor da resistência, a gente encontra a queda de tensão aqui no resistor. Como conhecemos também essa tensão aqui, né, a gente consegue descobrir qual é a tensão aqui entre coletor e emissor, tá? Então, esses são só os exercícios que a gente fez semana passada, tá? Agora, olha só, eu quero que vocês olhem para mim este exercício aqui, tá? E me digam como a gente vai resolver ele, tá? Vocês acham que a gente tem todas as informações, que a gente não tem, se falta dados, se não falta, né? Como vocês fariam para resolver este exercício aqui, tá? Eu quero saber, nesse caso aqui, qual é a corrente no coletor, tá? Qual é a corrente no coletor, certo? E qual é também, né, ali a tensão entre coletor e emissor, tá? É isso que eu quero saber aqui. Eu vou ir copiando esse exercício no quadro e daí eu vou esperando, tá? Enquanto eu vou passando ali para o quadro, vocês vão tentando resolver e daí conforme forem conseguindo, aí vocês vão me avisando como vocês resolveram.
E aí, pessoal, já conseguiram resolver alguma coisa, encontrar algum valor? Como que vocês estão fazendo para resolver o exercício? Tá. Eu vou deixar vocês irem fazendo, então, que eu esqueci de pegar minha água. Aí eu vou lá buscar minha água, então, enquanto vocês vão tentando fazer aí, tá? Daí daqui a pouquinho eu volto e daí a gente faz junto. Eu não escrevi aí, mas a tensão entre base e emissor é 0,7, tá? A gente vai considerar 0,7 neste caso. Se a gente pensar primeiro na corrente da base, será que a gente consegue calcular qual é a corrente que passa pela base? E aí, pessoal? Olha só, eu vou ali para o quadro e daí eu vou ir fazendo o exercício e vocês vão me ajudando, tá? Então, se puderem até falar pelo microfone é melhor, que daí eu só escuto, não preciso voltar aqui para ler, mas tudo bem, se alguém não tiver microfone, não tem nenhum problema. Vamos começar, então. Deixa eu só colocar aqui atenção, aqui, ó. Base emissor é de 0,7 volts, tá? Vocês acham, então, que a gente consegue descobrir aqui qual é a corrente na base? Como eu faria, né, para descobrir qual é a corrente que está passando aqui pela minha base? Será que eu tenho todos os parâmetros necessários para eu conseguir calcular essa corrente? E aí? O que foi, Micaela? Ah. Tá. Tá, tu vai estar. Então, assim, ó. Se a gente pensar num transistor, tá? Ele é parecido com um diodo, só que agora a gente tem mais regiões de operação, tá? Por quê? Porque o diodo, né, ou ele estava aberto, né, polarizado reversamente, né? Então ele se comportava como um circuito aberto ou ele se comportava como um circuito fechado, né? Quando ele estava então polarizado diretamente. Aqui no transistor a gente vai ter 3 terminais, tá? O coletor, a base e o emissor, tá? E a base, então, ela vai funcionar como um registro numa torneira, tá? Aqui a gente vai ter 3 regiões de operação, certo? A região de corte, tá? Que é quando ele tá aberto também, tá?
que no caso a região de corte, a gente não tem corrente na base aqui. Se tu pensar como uma torneira, né, seria quando a torneira está fechada, não está passando água, tá? Aí a gente também tem a região de saturação, tá? Que seria quando essa torneira está completamente aberta, né? Então toda a água que tiver ali vai passar, tá? Então isso seria a região de saturação, né? E a corrente aqui, ela passa do coletor para o emissor, tá? Então aqui a base, ela só controla, né? A corrente vai passar aqui do coletor para o emissor, tá? Então, quando a gente está na região de saturação, né? Essa corrente da base está bem alta, certo? Ou seja, a chave, né? O registro está completamente aberto, então toda a água que tiver ali vai passar. E a região ativa, tá? Que é o exemplo que a gente está fazendo agora, que a gente viu antes também, que é quando a gente controla o registro dessa torneira, ou seja, eu controlo a corrente que eu coloco aqui na base, que através do controle dessa corrente aqui, eu vou saber, então, né, quanto de corrente vai passar aqui entre coletor e emissor, tá? Basicamente, esse é o funcionamento, tá? E através da análise do circuito aqui, a gente consegue encontrar os valores. Por exemplo, se eu analisar esse circuito aqui, né, eu vou conseguir encontrar qual vai ser a corrente que vai passar na base, né? Daí talvez eu consiga encontrar qual é a corrente do coletor, qual é a tensão aqui, tá? Mas essa parte de análise do circuito em si é mais por lei das tensões, lei das correntes da Kirchhoff e lei de Ohm, tá? Então, agora tu já conhece o funcionamento do transistor, tá? E a parte de análise do circuito, né, é similar ao que a gente vinha fazendo anteriormente, tá? É só ir aplicando ali lei das tensões, lei das correntes que a gente vai encontrar os valores. Deixa eu ver o que vocês falaram. Tá, o 07 é da construção dele em si. É que assim, ó. Se tu olhar depois, tu pode assistir o vídeo da aula passada, tá? Mas o transistor, o diodo, né? O diodo, a gente tinha, então, uma junção PN, né? Aí aqui a gente tinha o ânodo e aqui o cátodo, o lado positivo e o lado negativo. O transistor agora, tá? A gente tem uma junção NPN, tá? Então, na verdade, a gente tem duas junções aqui, né? Aí, de um ladinho aqui é o emissor, do outro lado é o coletor, e aqui a gente tem a base, tá? Então, se tu pensar, né, que aqui é um diodo, a gente poderia analisar o circuito aqui também como dois diodos, né? A gente teria um diodo daqui para cá e um diodo daqui para cá também, tá? Aí, como a gente tem aqui um diodo, só que, claro, aqui, tipo, no diodo em si, essas duas regiões eram do mesmo tamanho, tá? Aqui no transistor não vai ser, tá? Mas vocês não precisam, né, refletir isso agora, tá? Mas é só porque as regiões não são do mesmo tamanho, que tem, na verdade, até se eu expliquei isso na aula, né, porque que a corrente passa, né, do coletor para o emissor, tá? Dependendo de como a gente polariza aqui. Mas como aqui da base para o emissor a gente tem um diodo, normalmente a queda de tensão aqui entre base e emissor, né, ela vai ser fixa em 0,7. A gente normalmente fala isso no exercício, tá? Considera tal valor, tá? Mas a gente vai ter sempre uma queda de tensão aqui aproximadamente desse valor, exatamente por a gente ter um diodo ali, tá? Já ali entre coletor e emissor, não, tá? Entre coletor e emissor vai variar, tá? Daí depende de como tá montado o circuito, certo? E daí até o gráfico que a gente analisa... Aí meu quadro tá bem ruim já, depende de como a gente analisa, a gente vai dar a curva característica do transistor, tá? Ela é em função... Deixa eu pegar a caneta preta. A curva característica é assim, a gente vai ver isso. É a corrente do coletor em função da tensão entre coletor e emissor, tá? Então, tu pode ver que, dependendo de como eu mudo aqui a tensão entre coletor e emissor, eu mudo a minha corrente do coletor, tá? Então, essa tensão aqui, ó, entre coletor e emissor, tá? Desculpa, a tensão aqui entre coletor e emissor, ela varia, tá? Depende, então, do ponto de operação, de como tá montado o teu circuito ali, tá? Da corrente que tu vai ter na base, então, esse valor aqui de coletor e emissor vai variar, tá? Então, vamos lá. Bom, que nem o Mikael tinha falado, né, pessoal? A gente pode achar aqui a tensão em cima desse resistor, né? Que ele falou corretamente ali. Por quê? Ó? Porque aqui a gente tem uma queda de tensão, então, ó, na fonte, né, VBB.
Aí, ó, aqui eu vou ter, então, a tensão em cima do meu resistor, né? Eu vou escrever aqui como VRB, tá? E aqui eu tenho a tensão, né, na minha junção, né, base emissor, tá? Que é 0,7. Então, eu posso aqui, né, aplicar a lei das tensões de Kirchhoff, né? Se eu começar aqui, tá? Aí pelo sentido, então, horário, né? Vai ser, ó, menos VBB mais VRB mais VBE igual a zero, tá? Então, eu vou substituir o que eu tenho. Eu sei que VBB é 15, aí o meu VRB eu não conheço, e o meu VBE é 0,7, tá? Isso vai me dar, então, uma tensão ali no resistor, né, que nem o Michael falou, de 14,3 volts, tá? Então, eu conheço, né, qual é a tensão em cima desse resistor, tá? E eu conheço também o valor de resistência dele, né? O enunciado aqui do exercício está me dizendo, né, que a resistência aqui é de 500 ohms, tá? Bom, se eu sei qual é o valor da resistência e sei a tensão, eu consigo encontrar a corrente, né, pela lei de Ohm, tá? Porque a gente tem ali uma resistência, certo? Então, eu consigo encontrar, né, qual vai ser a corrente ali na minha base, né, pegando a tensão em cima do meu resistor e dividindo pela resistência dele, né? A tensão aqui é 14,3 e a resistência, né, é 500 kΩ, então, ou seja, 500 mil, tá? Alguém calculou aqui para ver quanto vai dar esse valor de corrente? 286 milímetros. Tá, que seria 286, então, microamperes, né? Zero vírgula 0,0286 miliamperes? Tá, então aqui a gente vai ter, na verdade, 28,6 micro. Alguém mais encontrou isso? Alguém encontrou esse valor? Isso? Tá, beleza. A gente encontrou, então, qual é a corrente na base. Ok. Agora eu preciso encontrar qual é aqui, né, a corrente do coletor e também a tensão entre coletor e emissor, tá? E aí, tem como a gente encontrar aqui por esse nosso circuito? O que vocês acham? Qual é o passo que a gente vai fazer agora? Será que a gente tem todas as informações que a gente precisa aqui? Falta algo, né? Por exemplo, se eu desse o beta para vocês, né? O que é o beta? O beta é o ganho do transistor, tá? Que é um dado, então, de fábrica, tá, do transistor. O beta, né, é o ganho, que seria a corrente do coletor dividido pela corrente da base, tá? Se eu desse o beta desse transistor para vocês, vocês conseguiriam calcular a corrente do coletor. Calculando a corrente do coletor, né, saberiam qual é a queda de tensão aqui na resistência e conseguiriam calcular aqui a tensão entre coletor e emissor. Só que eu não dei o beta para vocês, tá? Então, nesse caso aqui, nesse exercício, a princípio, assim, a gente não consegue mais resolver ele, tá? Falta alguma coisa para a gente conseguir resolver ele, tá? E são exercícios assim, então, que a gente vai utilizar a reta de carga, tá? Aquela curva característica do transistor que eu mostrei para vocês, tá? Então, agora eu vou mostrar, né? A gente vai continuar resolvendo esse exercício, tá? Através da reta de carga, tá? Então, deixa eu voltar aqui para os slides para eu mostrar para vocês o que a gente tem que fazer. Tá, pessoal? Então, aqui, né? A gente chegou num ponto ali que a gente não conseguia mais resolver, né? A gente conseguiu encontrar... Eu não sei se alguém conseguiu resolver, se alguém conseguiu ir algum ponto à frente aqui, mas depois que a gente conseguiu encontrar a corrente da base, né? Como a gente não conhecia o beta, a gente não conseguia mais prosseguir na resolução, tá?
Por isso que a gente vai utilizar agora aqui, ó, esta curva aqui, tá? Que essa é a curva característica, então, do transistor, tá? Ó, vejam. Aqui a gente tem, né, a corrente de coletor num eixo, tá? E aqui a gente tem a tensão entre coletor e emissor, tá? Nesse gráfico aqui a gente consegue ver, então, as três regiões do transistor, né? Deixa eu pegar o apontador aqui. Ó, nessa região aqui, ó, é a região de saturação, tá? Ou seja, quando, né, a gente tem a torneira totalmente aberta, tá? E aqui nessa região aqui, ó, a gente tem a região de corte, né, que seria a torneira completamente fechada, tá? Se vocês observarem, né, vocês podem ver que para a gente chegar na região de saturação, né, a gente tem uma corrente de base, né, maior. Já na região de corte, a gente vai ter uma corrente de base menor, quase zero, tá? Então, vejam. Quando a corrente de base for muito pequena, a gente vai estar próximo ou vai estar na região de corte, já quando a corrente de base for muito grande, a gente vai estar na região de saturação, tá? E o intermediário ali, então, a região linear, tá? Mas como a gente descobre, então, né? Como a gente encontra, como a gente resolve através da curva, tá? Para a gente utilizar essa curva característica, a gente tem que achar os dois pontos, tá? Que são esses pontos aqui, tá? O ponto aqui, então, no eixo Y e o ponto aqui no eixo X, tá? Como a gente faz para achar esses pontos? Bom, para eu achar, então, aqui o ponto, né? Esse ponto aqui, né? Bom, é só olhar o gráfico, né? Neste ponto aqui, né, que o eixo X, né, do eixo X aqui, a corrente do coletor é zero, certo? E neste ponto aqui, né, para eu achar esse ponto, a gente sabe que aqui a tensão entre coletor e emissor é zero, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Desculpa o barulho, tá? Que meu pai trabalha aqui do lado e daí ele tá trabalhando, então fica esse barulho. Se vocês não conseguirem ouvir direito o que eu tô falando, me avisem que, sei lá, eu falo mais alto. Tá? Então, para eu achar, né, eu tenho que achar os dois pontos desse gráfico, tá? Então, eu achando os dois pontos, eu consigo traçar essa reta, tá? E essa reta, então, vai ser, então, a reta de operação do meu transistor, tá? Ele vai operar em cima dessa reta, tá? Então, que nem assim, ó, vocês sabem, né, a gente conhece a corrente de base do transistor, tá? Que a corrente de base é dada por essas linhas aqui, tá? Então, vejam, eu conheço a corrente de base, é só eu achar os dois pontos aqui que eu consigo traçar a reta de operação dele, tá? Aí, como eu conheço a corrente de base, que a gente calculou e deu 28 micro, né, que deu, então, aproximadamente 30, é só eu vir aqui, né, nessa linha aqui de 30 microamperes, né, e daí eu vou saber encontrar, né, eu vou conseguir olhar aqui no eixo X, eu consigo ver qual é a tensão entre coletor e emissor, eu vou olhar aqui no eixo Y, eu vou ver qual é a corrente de coletor, tá? Eu vou conseguir resolver o exercício, então, só analisando o gráfico, tá? Então, o primeiro passo para a gente resolver analisando o gráfico é encontrar os dois pontos, tá? Aqui o ponto, né, que corta o eixo Y e o ponto aqui que corta o eixo X, tá? Então, como a gente vai fazer, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui, mas eu vou ir lá para o quadro. Então, ó, para a gente achar o ponto, tá? Que corta. Deixa eu pegar lá. Ó, eu quero descobrir, né, no gráfico, qual é o meu IC, tá? E qual é o meu VCE, certo? Para eu encontrar o meu IC, eu vou dizer que o V. Opa. São duas coisas aqui que a gente tem que fazer, tá? Para encontrar o IC, eu vou dizer que o VCE é igual a 0 volts, tá? Então, assim, né, fazendo o VCE igual a 0, eu encontro aqui a corrente do coletor, tá? Já para eu encontrar o meu VCE, eu vou dizer que o meu IC é 0 amperes, tá? Então, se eu dizer aqui que a corrente no meu coletor é 0, eu também encontro aqui, tá? Aí eu vou encontrar aqueles dois pontos lá do gráfico, tá? E eu vou conseguir traçar a minha reta de carga, tá? E aí, enfim, né, eu vou descobrir os outros valores, tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar os pontos nesse gráfico, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro, né, para eu encontrar o meu IC, tá? Vejam, a gente vai fazer que a tensão entre coletor e emissor é 0 volts, tá? Então, vamos analisar o circuito aqui, ó. Deixa eu botar aqui, eu tenho uma queda de tensão em cima desse resistor, né, aqui de VRC, tá? Ó,
eu vou analisar essa malha aqui, tá, pessoal? Então, ó, vejam, se eu analisar pelo sentido anti-horário, tá? Ó, a gente tem menos VCC mais VRC mais VCE igual a 0 volts, tá? Agora, isso aqui vale para tudo, né? A gente não sabe ainda os valores ali, tá? Mas a gente sabe que a lei das tensões ali tá valendo, né? Eu vou dizer aqui que o meu VCE vale 0, tá? Porque eu quero encontrar, então, né, o meu ponto da curva lá onde eu encontro a corrente do coletor, tá? Então, ó, o VCC é 15, então vai ser menos 15 mais VRC mais 0 é igual a 0, tá? Então, assim, eu descubro, né, que a tensão em cima do meu resistor é 15 volts. Por quê? Porque, né, toda a tensão, então, aqui da fonte está aplicada ao resistor, né? Por quê? Porque a tensão aqui, ó, entre coletor e emissor é 0, tá? Então, toda a tensão da fonte está aplicada ao meu resistor. Se eu já sei, né, qual é o valor de tensão em cima dele, eu consigo descobrir a corrente, né? Então, a minha corrente ali de coletor vai ser o meu VRC dividido pelo RC, que seria a mesma coisa que eu falar que é o VCC, né? É a tensão da fonte, então, ali, aplicada ao resistor. No nosso caso, vai ser 15 volts dividido por 1.500. Quanto que dá isso aqui? 10 elevado a menos 2, então vai dar 10 miliamperes, tá? Então, a corrente do meu coletor é 10 miliamperes, tá? Então, se eu fosse fazer o gráfico aqui embaixo, tá, pessoal? Ó, aqui é a corrente no coletor e aqui é a tensão entre coletor e emissor, tá? Eu já conheceria esse ponto aqui, tá? Que eu sei que esse ponto aqui, então, vai ser 10 miliamperes. Tá? Eu já conheço esse ponto aqui, então, tá? O ponto, então, que cruza aqui o eixo Y, tá? Agora, eu preciso conhecer este ponto aqui, tá? Que este ponto aqui, então, né? É para eu saber qual é a tensão entre coletor e emissor quando a minha corrente de coletor for 0, tá? Então, eu preciso agora, né, fazer que a corrente de coletor é 0 para eu encontrar este ponto aqui. Então, se eu falar agora, né? Agora eu preciso encontrar o ponto, né? No gráfico, tá? Bom, eu sei, né, que a corrente no meu coletor vai ser igual a 0 amperes, tá? Se eu analisar aqui, né, eu posso analisar a lei das tensões aqui, que eu vou obter exatamente isso aqui, né? Eu vou obter exatamente essa, né? Só que agora, como a corrente do meu coletor vai ser 0, né? Bom, se aqui eu tenho um resistor e não passa a corrente por ele, a gente também não tem tensão, né? Então, como a gente não tem corrente aqui, essa tensão resistor-coletor, RC, né, tensão em cima do resistor, vai ser 0, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, vai ficar, ó, menos VCC mais VRC mais VCE. Isso tudo é igual a 0. E eu sei, então, né, que a minha tensão no resistor aqui vai ser 0, tá? Aí também a tensão da fonte continua sendo 15, tá? E assim eu descubro, né, que a minha tensão entre coletor e emissor vai ser exatamente igual à tensão da fonte, né? Então, vejam, sempre que a gente precisar encontrar os dois pontos, né, do nosso gráfico, o que a gente faz? Bom, para encontrar, né, a corrente do coletor, a gente faz que toda a tensão da fonte está aplicada ao resistor, tá? E para encontrar aqui essa tensão entre coletor e emissor, a gente faz que toda a tensão da fonte está aplicada aqui, tá? Então, ó, se eu encontrei ali, né, esse meu outro ponto, né, que aqui, então, a gente tem 15 volts, tá? E agora, né, eu posso, então, traçar a reta aqui entre esses dois pontos, tá? E eu sei que essa aqui, né, então, é a reta, né, de operação. Essa é a região que o meu transistor vai operar. Ele vai operar entre esses dois pontos, né? E vocês vejam que esses dois pontos, né, são a região de corte e saturação, porque olha só, lembra que a região de corte é quando a nossa chave está aberta, que não está passando corrente? Bom, quando a nossa chave está aberta, né, não está passando corrente, a corrente no coletor é 0. Então, eu vou ter o que aqui? Toda a tensão da fonte aplicada aqui entre coletor e emissor, tá?
Já quando a minha chave está fechada, né, como se fosse um curto-circuito na região de saturação, lembra que toda corrente que tiver vai passar, ou seja, aqui é como se a gente tivesse só um curto, né, nossa chave fechada, então, e toda a tensão da fonte está aplicada aqui, né, então, vai passar, então, aqui 10 miliamperes, tá? Então, é assim que a gente encontra, tá, as duas regiões de operação do nosso gráfico, tá? Vejam que a gente vai utilizar essas duas equações aqui, né? Que a corrente, então, no coletor é a tensão da fonte dividido pela resistência, e aqui a tensão entre coletor e emissor é igual à tensão da fonte, tá? Vai ser sempre esse passo quando a gente precisar encontrar, tá? A região de operação pelo gráfico. E vejam, vocês sempre podem usar o gráfico que quiser, se quiserem, tá? Mas às vezes não é necessário, né? Às vezes, por exemplo, a gente já tem informação do beta e daí a gente não precisa utilizar o gráfico, né? A gente faz, então, né, já com todos os dados que o exercício nos propõe. Alguém não entendeu alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ficou confuso? Tá? A gente tem que encontrar aqui, então, pessoal, as extremidades, tá? O ponto aqui que corta o eixo Y e o ponto que corta o eixo X, tá? Para a gente conseguir fazer análise do exercício utilizando o gráfico, tá? Então, nesse caso, ó, a gente encontrou, tá? Os dois pontos, né? No nosso exercício aqui, tá? Vejam que a gente encontrou lá, né, 15 volts, tá? Então, ó, vejam que a gente marcou 15 volts, tá? E a corrente a gente marcou aqui, né, 10 miliamperes. Esses foram os pontos que a gente encontrou agora, né, a partir da análise do nosso circuito. Aí, a gente já tinha visto antes que a corrente na base era de 28,6 micro, tá? Que é aproximadamente 30. Então, eu vou olhar aqui na reta dos 30 micro, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó. Esse ponto aqui chegou na nossa curva, certo? Na nossa reta, tá? Então, esse é o ponto que o nosso transistor está operando, tá? Então, aqui, ó, como eu sei que esse ponto aqui, é só eu ver qual é o valor dele no eixo X e qual é o valor dele no eixo Y, que eu vou encontrar os valores que eu preciso, né? A corrente no coletor e a corrente no emissor. Desculpa, a corrente no coletor e a tensão entre coletor e emissor, tá? Então, ó, eu encontrei aqui, né, que ó, a minha corrente do coletor é 6 miliamperes, tá? E a minha tensão aqui entre coletor e emissor é 5,5, tá? Então, essa é a resposta do nosso circuito, né? Que nem aqui a pergunta era como calcular a corrente C e a tensão VCE, né? Através da análise do gráfico, tá? Então, agora, para esse exercício, tá? Eu posso até escrever aqui no quadro, né? Que eu já encontrei os meus valores, né? Que a minha, então, tensão entre coletor e emissor é de 5,5 e a minha corrente do coletor vai ser 6 miliamperes. Não, sim, eu sei, eu só vou escrever ali só porque agora eu já posso resolver lá com os valores. Mas só para vocês verem, então, tá? Que através da análise desse gráfico aqui, tá? A gente conseguiu encontrar, então, né, os valores que a gente queria, tá? Então, esse é outro modo de operação. Desculpa, outro modo de operação, não. Outro modo de resolução, tá, pessoal? Vocês podem fazer, então, pelos cálculos, tá? Que nem a gente tinha feito semana passada. Ou vocês podem fazer pela reta de carga, tá? Eu também posso pedir para vocês achar os extremos ali e achar o ponto que o transistor está operando. Isso é legal também porque, vejam, como a gente já conhece a reta de carga do nosso transistor, eu já poderia falar para vocês, olha só, se a gente utilizar esse transistor, né, por exemplo, aqui para correntes, né, de base maiores que 50 micro, né, porque, ó, essa aqui é a região de saturação, né, então se a minha corrente aqui, ó, tiver maior que 50 micro, o meu transistor vai estar saturado, tá? E também aqui embaixo, né, se eu utilizar correntes menores que 10 microamperes na base, eu também vou estar, então, na região de corte, tá? Então, assim, analisando aqui a reta, vocês já sabem quais vão ser as correntes que vocês precisam, né? Tanto para entrar na região de saturação, quanto para entrar na região de corte. Certo? E, pessoal, assim, ó, analisando a reta aqui, tá? Por exemplo, se eu só descobrisse qual é a tensão entre coletor e emissor,
Se vocês fizerem os cálculos, vocês vão achar essa corrente de base de 6, tá? A gente pode até fazer isso. Deixa eu colocar o quadro aqui para vocês. Tá? Então, ó, esses foram os dois valores que a gente encontrou, né? Este aqui foram os dois valores que a gente encontrou, né? Que a tensão entre coletor e emissor é 5,5, então a corrente no coletor é 6 mA, tá? Se eu sei qual é a tensão aqui, né? Eu sei qual é aquela extensão na minha resistência, tá? Então, ó, se a tensão aqui é 15 e aqui é 5,5, quanto vai ser aquela extensão em cima da minha resistência? Ó, a tensão na resistência vai ser a tensão da fonte menos a tensão entre coletor e emissor, tá? Que vai dar quanto aqui? 15 menos 5,5 dá 9,5 volts, tá? E se eu sei, né, o valor da minha resistência, então aqui vai ser 9,5 dividido por 1.500. Eu encontro aqui a corrente de coletor, tá? Quanto que dá isso, pessoal? 9,5 aí dividido por 1.500. Né, vai dar... Isso, vai dar 6 mil, acho que vai dar 6,3 miliamperes. Tá? Que para vocês verem, né, que o gráfico, na verdade, né, a gente encontra mesmo os valores pelos cálculos, tá? Mas normalmente a gente utiliza, então, né, o gráfico quando a gente não tem alguma informação, que nem, por exemplo, aqui. Se eu tivesse dado beta para vocês, vocês não precisariam estar utilizando o gráfico, estar utilizando ali a reta, né? Vocês poderiam fazer direto os cálculos, mas se vocês não tiverem algum parâmetro, daí sim a gente pode vir para cá e utilizar a reta de carga, tá? A gente vai fazer mais um exemplo agora, então, tá? De como resolver o exercício utilizando a reta de carga, tá? Mas se alguém já não entendeu alguma coisa, está com alguma dúvida agora, pode me perguntar, tá? Daí eu explico melhor aqui, depois a gente passa para o próximo exemplo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, eu acho que eu não coloquei o gráfico aqui. Tá, pessoal. Aqui, tá? Esse exercício aqui, tá? Aí, eu acho que eu apaguei. Ah, droga. A gente vai fazer essa análise aqui, tá? Utilizando a reta de carga, tá? Então, vão copiando os valores aí, que eu acho que eu troquei a ordem dos slides, aí eu vou procurando a ordem aqui, mas o exercício é esse, tá? Este aqui. Deixa eu só dar uma olhada, porque eu acho que eu tinha... Eu não mostrar aqui, porque não tá aparecendo na apresentação. Ué? Bem louco isso aqui. Ah, tá apagado aqui do ladinho, ó, peraí. Uhum. Nem sabia que podia fazer isso. Já deixo disponível para vocês, é só que apagou aqui, eu nem sabia. Tá. Então, o exercício é esse, tá, pessoal? A primeira coisa que eu quero que vocês façam, então, tá, é encontrar, né, os dois valores que cruzam o gráfico ali, né? O valor, então, para a gente traçar a nossa reta.
tá? Então, a gente tem que encontrar aquele valor da corrente do coletor, tá? E a gente também tem que encontrar ali a tensão entre coletor e emissor, tá? Então, a gente tem que fazer aqueles dois passos, né? Primeiro, então, dizer que a corrente no coletor, entre a corrente do coletor é zero, que daí a gente encontra, né, o ponto ali que cruza o eixo X, tá? E depois a gente tem que dizer que a tensão entre coletor e emissor é zero, tá? Que daí a gente encontra o ponto ali, né, da corrente do coletor, então, no eixo Y, tá? Então, eu quero que vocês achem esses dois pontos. Conforme vocês achem, tá? Já vão me mandando ali, ou falem por áudio, ou escrevam no chat, que eu vou desenhando o circuito no quadro, tá? Eu vou desenhando o circuito no quadro e depois a gente resolve junto, então. Se alguém já encontrou algum valor, pode ir falando, tá? Pode ir escrevendo aí. Mas a gente quer encontrar qual é a corrente no coletor e qual é a tensão entre coletor e emissor, para a gente consultar o gráfico, tá? Tá. Deixa eu colocar o quadro aqui pra gente. Vamos.
Ó, o Mikael falou que a corrente no coletor é 41 miliamperes. Como é que tu calculou isso, então, Mikael? O que tu fez para tu chegar nesse valor? Tá, isso aí. Vamos lá, então. Para a gente encontrar o primeiro ponto, né, que seria a corrente do coletor, eu tenho que fazer que a tensão entre coletor e emissor é zero, tá? Então, para eu fazer essa tensão aqui entre coletor e emissor igual a zero, né, que seria essa tensão aqui, né, coletor e emissor, certo? Então, toda a tensão, né, da minha fonte está no meu resistor, certo? Porque a tensão aqui, ó, vai ser zero, tá? Então, toda a tensão da fonte está no resistor, tá? Então, aqui, ó, para eu encontrar, né, ó, eu sei que a tensão no resistor vai ser igual à tensão da fonte, vai ser 15 volts, tá? Então, né, se eu sei, né, o valor da resistência, que é de 375, né, é só utilizar ali a tensão da fonte para encontrar a corrente. Então, vai ser 15 dividido por 375, que vai dar 0,4. 0,4 amperes. Tá? Então, aqui, né, a gente consegue encontrar a corrente, né, no coletor. Que aqui, no caso, né, eu falei corrente do resistor, que é igual à corrente do coletor, né? Que é a corrente que está passando aqui, é a corrente do coletor. 40 mili. Alguém mais encontrou outro valor aí, pessoal? Então, aqui, né, é 40 miliamperes, tá? Então, beleza, a gente encontrou um dos pontos do gráfico. Só se alguém encontrou um valor diferente, avise, tá? Que daí eu posso fazer o cálculo aqui. Mas, pelo que a Mariana falou, né, 40 miliamperes. Bom, e qual é o outro ponto, então? A gente precisa, né, a gente já encontrou, então, aqui a corrente do coletor, né? Qual é, então, a tensão aqui entre coletor e emissor? Isso, né? Para a gente encontrar agora o outro ponto, né? Que é aqui a tensão entre coletor e emissor, a gente tem que fazer que a corrente do coletor vai ser zero, tá? Então, a corrente que vai passar aqui vai ser zero, tá? Como a corrente que vai passar aqui vai ser zero, né? Não vai ter tensão no resistor, tá? Se não tem tensão no resistor, então toda a tensão da fonte está aplicada aqui ao nosso coletor, né? Entre coletor e emissor. Então, a tensão aqui entre coletor e emissor vai ser a tensão da fonte, que é de 15 volts, tá? Então, esses são os dois pontos que a gente precisa para lá olhar o nosso gráfico, tá? Por quê? Porque a gente tem o gráfico, né? Que é a corrente de coletor dividido, né, pela... Dividido não, desculpa. O gráfico, né, corrente de coletor aqui no eixo Y e aqui a tensão entre coletor e emissor. Eu achei o ponto aqui, né, que o ponto aqui foi de 40 mili, então aqui vai ser 0,04. E aqui eu achei o ponto também que é 15 volts. Tá? Então agora é só eu traçar a reta aqui, né, que essa vai ser, então, né, essa reta por onde o nosso transistor vai operar, tá? Ele tem que sempre estar em cima dessa linha, tá? Então, agora a gente vai lá para o gráfico, né, que eu vou mostrar nos slides, então, que a gente vai ver aqui, né, em cima dessa linha onde o nosso transistor está operando, tá? Alguém não entendeu alguma coisa até aqui? A gente está tentando encontrar, tá, os dois pontos no nosso gráfico, tá? Os dois pontos, então, que o primeiro deles, né, é a corrente do coletor, que então a gente tem que fazer a tensão entre coletor e emissor ser zero, tá? Que daí a gente vai encontrar ali o ponto no eixo Y, e depois, né, a gente tem que encontrar o ponto no eixo X, tá? Que daí a gente faz que a corrente do coletor é zero, e daí a gente encontra ali, né, a tensão entre coletor e emissor. Que são os dois pontos extremos, né?
Tá, pessoal? Então, ó, aqui tá o nosso gráfico, tá? Então, ó, aqui vocês estão vendo ó, que tá em 40, tá? 40 miliamperes, ó, que foi o valor que a gente calculou, e aqui tá em 15, tá? Então, a gente traçou a reta, ok? E aqui eu vou falar para vocês que o valor de base que a gente vai utilizar, tá? No caso aqui vai ser 20 microamperes, tá? Então, né, a gente tem que olhar em cima dessa retinha aqui de 20 micro, tá? Se eu falasse, por exemplo, né, que a corrente de base é 40, daí a gente teria que olhar nessa aqui, né? A gente teria que analisar esse ponto. Deixa eu pegar o marcador, que eu não sei se vocês conseguem ver onde eu tô com o mouse. Ó, se fosse a corrente de base 40 micro, eu teria que olhar este ponto aqui, tá? Como eu tô falando que a corrente de base é 20, então a gente vai analisar este ponto aqui, tá? Então, deste ponto aqui, eu tenho que ver quanto ele equivale aqui embaixo, tá? No eixo X e quanto vale aqui no eixo Y, tá? Então, vejam, a gente sabe que a tensão, né, no nosso entre coletor e emissor vai ser em torno aqui de uns 7, 7,5, 8 volts, e aqui, né, vai ser um pouquinho menos de 20, tá? Sei lá, uns 18 volts, acho que tem aqui. Ó. Então, vejam. Ó, a minha tensão entre coletor e emissor, ó, vai ser 8 volts. Acho que trancou eu aqui. A tensão entre coletor e emissor vai ser 8 volts. E aqui, né, a corrente de coletor vai ser 19 miliamperes, tá? Então, com esses dois valores aqui, eu vou conseguir calcular o resto do meu circuito, tá? Fazer o resto. O que eu preciso saber? No exercício, né, que eu dei para vocês, eu perguntei qual é o valor do RB, tá? Que foi esse aqui, ó. Eu quero descobrir qual é o valor da resistência, tá? Então, a gente já achou aqui, né, os dois valores, e a gente também sabe agora, né, que a corrente aqui é 20 micro, tá? Então, deixa eu ir para o quadro. O que a gente descobriu, né? Vou escrever aqui. Então, que a tensão entre coletor e emissor vai ser de 8 volts, que a corrente no meu coletor vai ser de 19 miliamperes, tá? E daí a gente viu ali, né, que a corrente da base, a gente está utilizando 20 micro, tá? Então, esses são os valores que a gente descobriu, né, pelo gráfico, tá? Tudo isso aqui, então, saiu do gráfico. E agora, né, eu preciso encontrar qual é a resistência ali na base, tá? Vejam, eu sei a tensão aqui, eu sei a tensão aqui, eu posso descobrir, então, qual é a queda de tensão aqui em cima da minha resistência e eu já sei qual é a corrente que está passando aqui, né? Então, eu só preciso descobrir qual é a queda de tensão aqui em cima da minha resistência. Como eu já tenho a corrente, eu consigo projetar o resistor. Tá, ó, se a gente fazer as malhas aqui, né? Ó, vai ser menos VBB mais VRB mais VBE igual a zero, tá? Aí vai ser menos 10 mais VRB mais 0,7 igual a zero. Eu vou descobrir que a tensão aqui no meu resistor vai ser de 9,3 volts. E eu posso encontrar, né, a minha resistência, então, né, pela tensão ali no resistor dividido pela corrente da base. Que vai ser 9,3 dividido por 20 micro. Tá? Que vai ser 20 vezes 10 na menos 6. Alguém sabe me dizer quanto vai dar a resistência ali? Nove 9,3 dividido por 20 micro. Pelo que eu vi, vai dar 461K. Alguém pode calcular para ver se é esse mesmo valor? Tá? Mas assim, ó, vejam, pessoal, que a gente só utiliza o gráfico, né,
para a gente encontrar valores, às vezes a gente não tem todos os parâmetros já, né? A gente não consegue só através da análise do circuito resolver. A gente precisa utilizar também a reta, tá? A curva característica do transistor. Depois que a gente extrai esses valores da curva, tá? A gente volta a fazer análise de circuito, tá? Porque agora a gente tem todos os parâmetros necessários, tá? Para fazer análise do circuito ali, tá? E encontrar todos os valores, tá? Então, é só quando a gente não tem todos os parâmetros, tá? Falta alguma coisa, vocês vão começar a resolver, a ver que falta alguma coisa. Aí a gente vem aqui para o gráfico, tá? Encontra os valores e daí continua a resolução do exercício que nem a gente estava fazendo antes por análise de circuito. Alguém não entendeu alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Acho que tá... eu fiz 9,23 dividido por 20. Vai dar 465 aqui, na verdade, pessoal. quilo-ohms. Tá? E aí, dúvidas? Não entenderam alguma coisa? Tranquilo? Tá. Então, ó, aqui, nesse exercício que eu não vou fazer, eu vou deixar para vocês fazerem depois, tá? Mas, ó, eu quero que vocês desenhem a reta de carga, tá? Então, como se desenha a reta de carga, né? A reta de carga, então, a gente só tem que ver os pontos, né? A gente tem que encontrar ali, né, o ponto que cruza o eixo Y e o ponto que cruza o eixo X, tá? Então, ó, na real, eu vou fazer com vocês rapidão, assim, só explicando aqui, daí tentem me acompanhar com o que vocês falam. Ó, para a gente saber a reta de carga, então a gente tem que encontrar qual é a corrente no coletor, quando a tensão entre coletor e emissor for zero, e também qual é a tensão entre coletor e emissor quando a corrente for zero, tá? Quando aqui a minha corrente do coletor for zero, tá? Quando a minha corrente do coletor for zero, tá? Qual vai ser aqui a corrente, a tensão entre coletor e emissor? Ó, vejam que a tensão da fonte é 12 volts, tá? Então, eu tenho 12 volts aqui. Eu não tenho corrente no meu resistor. Qual vai ser aqui a tensão entre coletor e emissor? 12 volts, né? A tensão que vai estar aplicada aqui entre coletor e emissor vai ser exatamente a tensão da fonte, tá? Então, a gente sabe que a tensão entre coletor e emissor vai ser de 12 volts, tá? Então, a gente já sabe um ponto ali do nosso gráfico, tá? E agora, se... para eu achar o outro ponto, né, que é o ponto da corrente do coletor, eu tenho que fazer que essa tensão aqui é zero, tá? Se a tensão entre coletor e emissor for zero, toda a tensão da fonte está aplicada ao resistor, tá? Então, esses 12 volts aqui, ó, estão aplicados aqui ao meu resistor, tá? Então, para eu encontrar o valor da corrente do coletor, é só eu fazer 12 dividido pela resistência, tá? Que aqui é 12 dividido por 2,2. Quanto que vai dar isso? Tá? Então, ó, agora a gente fez coletor e emissor aqui, tensão de coletor e emissor é zero, tá? Então, toda a tensão da fonte está aplicada ao resistor, tá? Então, eu preciso só pegar a tensão da fonte e dividir pelo valor da resistência, que eu vou encontrar qual é a corrente aqui. Pelo que eu vi, vai dar 5,4 mili, tá? Então, agora eu sei os dois extremos, né? Sei que a tensão vai ser 12 e a corrente vai ser 5,4 mili, tá? Só que vejam, embora aqui eu tenha pedido a reta de carga, tá? Vocês conseguem resolver o exercício sem analisar o gráfico, tá? Por quê? Ó, eu quero calcular IB, IC e VCE, tá? E também desenhar a reta de carga, tá? Então, ó, para eu calcular o IB, vamos ver. Ó, eu tenho aqui, ó, essa tensão, né? Eu tenho a tensão aqui, que é 12. Eu sei que a tensão entre VB e E é 0,7, tá? Então, se eu tenho 12 aqui, 0,7, eu consigo descobrir qual é a queda de tensão no resistor, tá? Bom, beleza, sei a tensão no resistor. Sei o valor da resistência, tá? Se eu sei a tensão em cima do resistor e o valor da resistência, eu consigo encontrar a corrente que está passando aqui, tá? Então, conheço a corrente de base. Se eu tenho o beta do meu transistor,
tá? Eu consigo encontrar qual é a corrente de coletor também que está passando aqui, né? Porque eu consigo fazer aquela relação entre a corrente de base e a corrente de coletor e ganho, tá? Então, consigo encontrar qual é a corrente de coletor. Beleza, encontrei a corrente de coletora, eu sei que aqui eu tenho uma resistência, né? Pela lei de Ohm, eu consigo encontrar a queda de tensão aqui em cima da resistência, tá? E daí eu consigo, né, descobrir qual é a tensão entre coletor e emissor, tá? Então, vejam, ó. Fiz aqui, né, a corrente na base, né? Pegando essa tensão e diminuindo dessa, dividindo pela resistência, tá? Aí com o beta, né, que é 50, e com a corrente de base eu encontrei qual é a corrente no meu coletor, tá? E se eu sei a corrente aqui, né, eu sei qual é a tensão, tá? Que vai ser IC vezes RC, e eu consigo encontrar qual vai ser o ponto aqui, né? Qual vai ser a tensão entre coletor e emissor. No caso, esse é o ponto de operação que o meu transistor está operando, tá? Então, ó, eu sei que ele está operando, né, com uma corrente de coletor de 2,35 e uma tensão entre coletor e emissor de 6,83. Como eu pedi para vocês desenhar... Ah, eu deixei ocultos outros slides também. Tem vários que estão ocultos, não sei porque eu fiz sem querer, na verdade. Tá, então eu encontrei aqui, né, os valores, tá? E agora, como eu preciso que vocês, né, o exercício está pedindo para desenhar a reta de carga, ó, o que a gente faz? Lembrem que a gente viu antes, né, que vocês falaram no chat, né? A tensão aqui é 12 volts, né? E a corrente é 5,45. Então, eu achei os dois pontos extremos da minha curva. E eu também sei onde ele está operando, né? Ó, veja, a gente calculou. Ó, ele está operando com a corrente de 2,35 e a tensão de 6,83. Ó, 2,35, 6,83. Então, eu também sei o ponto aqui que ele está operando, tá? Então, eu sei que ele está nesse ponto aqui. Então, vejam, com esse exercício agora, né? Vocês poderiam desenhar a reta, saberiam os dois pontos extremos e também saberiam o ponto que ele está operando, tá? Então, eu também posso dar o exercício, né, que vocês consigam resolver, já tenham todas as informações para resolver, mas pedir para vocês traçarem a reta de carga para mim, tá? Alguma dúvida aqui? Tá? Então, agora a gente vai começar a ver as outras regiões de operação, tá, pessoal? Porque a gente viu, por enquanto, né, só o transistor, então, na região ativa, tá? Daí a gente viu dois modos de resolver os exercícios, tá? Tanto, então, só pela análise do circuito, quanto também utilizando a reta, tá? A curva característica do transistor. O que a gente vai ver agora é do transistor operando como chave, tá? O que é isso? Como chave, né? Bom, uma chave, ela tem dois estados, né? Ou aberto ou fechado, tá? Então, aberto é um circuito aberto, não passa corrente. Quando a chave está fechada, então, né? Como se a gente tivesse dado um curto ali, né? Toda a corrente que tiver no circuito vai passar por ali, tá? Então, a gente vai operar, né? Vai sair aqui da região linear, né? Ou vai operar nessa região aqui ou nessa região aqui, tá? O que vai mudar, né? O que vai mudar no nosso circuito? Vai mudar a corrente no transistor, a corrente da base, tá? Então, é através da corrente da base que a gente vai mudar, né? Se vai estar operando como saturação ou corte. Quando o transistor, então, está operando como chave, tá, pessoal? Ó, a gente quer que, quando a chave estiver aberta, né, a corrente da base tem que ser zero, tá? E para a chave estar fechada, né, a nossa corrente da base, ela tem que ser maior aqui, no caso, que esse valor aqui, tá? Depende dessa curva aqui, tá? Mas o que a gente faz, basicamente, né? Quando eu pedir para vocês projetar um circuito, então, do transistor operando como chave, tá? A gente vai considerar que, ó, a corrente que vai estar passando aqui pelo circuito, tá? Vai ser o quê? A tensão da fonte dividido pela resistência. Por quê? Lembra que eu falei, né? Se a chave estiver fechada, é como se a gente tivesse dado um curto, né? Se você pensar em qualquer chave, né? Como se a gente tivesse dado um curto, certo?
Então, se é como se eu tivesse dado um curto aqui, né? Essa tensão entre coletor e emissor vai ser zero, tá? Então, quando o meu transistor estiver operando como chave, a tensão entre coletor e emissor vai ser zero, tá? Como a tensão aqui é zero, né? Toda a tensão da fonte está aplicada ao resistor, tá? Então, por isso, né, que para a gente calcular aqui a corrente do coletor, né, a gente só faz a tensão da fonte dividido pela resistência, tá? E daí, né, quando a gente vai dizer que o transistor está operando como chave, para a gente projetar o circuito, a gente considera o beta 10, tá? Então, o ganho do transistor a gente vai considerar como se fosse 10, tá? Para a gente, então, chegar nessa região de saturação. Por quê? Porque lembra, né, que eu falei, quanto maior a corrente do transistor, mais perto da saturação ele vai estar, tá? Então, quanto maior a corrente, mais vai estar saturado. Quanto menor a corrente, mais perto a gente vai chegar da região de corte, tá? Então, a gente quer ver agora, né, por exemplo, qual vai ser a corrente para ele operar, né, na região de saturação, certo? Então, a gente vai considerar aqui o beta pequeno, tá? E para a gente calcular aqui, então, a corrente no coletor, a gente vai considerar que a tensão entre coletor e emissor vai ser zero. Por exemplo, aqui, tá? Vamos lá. Olha só. Eu quero, né, que o meu transistor, então, opere como chave, tá? Então, a gente vai ter que, né, fazer aquilo que a gente adotou antes, tá? Eu vou considerar o beta igual a 10, para eu calcular, então, né, a corrente de saturação aqui, ó, vai ser VCC só dividido por RC, tá? Então, eu vou só ir para o quadro aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar esse exemplo ali no quadro para a gente resolver. Lembrem que agora, né, a gente tem, então, o transistor operando como chave, tá? Só me tem um segundinho, vão copiando o exercício enquanto eu apago o quadro aqui. Tá, pessoal, vamos ver. O que a gente sabe, tá? Então, o transistor operando como chave, tá? A gente sabe, né, que a corrente no coletor vai ser a corrente da fonte dividida pela resistência, tá? Por quê? Porque daí, né, a tensão ali entre coletor e emissor vai ser 0 volts, tá? E nesse caso aqui, né, a gente vai ter, então, né, a gente vai utilizar um beta de 10, tá? Isso que a gente sabe, tá? No caso aqui, né, ele vai estar operando então, na região de saturação, tá? Quando a chave estiver fechada, né, quer dizer, aqui no caso a gente teria chave fechada, né?
Aí, quando a gente tiver a chave aberta, então, né, vai ser, então, né, a corrente de base vai ser 0, né? Aí a gente vai ter a chave aberta, né? Que daí, como a gente não vai ter corrente na base, né, não vai estar passando lá corrente no coletor, tá? Mas são essas regrinhas de projeto, então, aqui que a gente tem que levar em conta, tá? Por quê? Porque, vejam, agora, ó, eu dei esse circuito aqui para vocês, tá? E o que eu digo? Eu quero que vocês projetem as resistências, tá? Projetem, então, aqui o RC e o RB, de modo que o meu transistor opere como chave, tá? Então, ó, a gente tem que lembrar dessas regrinhas aqui, tá? Para o nosso transistor, então, operar como chave, tá? Então, ó, essas aqui são as informações que eu dei, ó. A tensão aqui, ó, é 20 volts, tá? A tensão aqui é 12 e eu sei que a corrente do meu coletor é 15 miliamperes, tá? Ah, eu também sei, né, que a tensão aqui, né, entre base e emissor é de 0,7. Então, como eu faço? O que vocês acham que a gente faz aqui? Ó, a gente quer que ele opere como chave, então a gente tem que pensar nesses critérios aqui, tá? Ó, eu preciso projetar o RC e o RB. Será que a gente... Vamos pensar no RC primeiro. Será que não é fácil de projetar ele? É só um resistor, né? Se eu quero saber o valor de um resistor, é só utilizar a lei de Ohm, né? Então, se eu quero saber o valor do RC, é só eu pegar a tensão em cima dele e dividir pela corrente em cima dele, né? Pela lei de Ohm, eu consigo projetar um resistor, tá? Eu sei qual é a tensão em cima desse resistor? O que vocês acham? A gente conhece a tensão em cima dele ou não? Sim, tá. Qual é a tensão em cima dele? 15 volts, exatamente, né? Ó, se a gente quer que o nosso circuito, né, opere com uma chave, eu sei que a tensão entre coletor e emissor é 0. Ou seja, toda a tensão da fonte está aplicada ao meu resistor, tá, pessoal? Então, aqui eu conheço, né, qual é a tensão. É a tensão da fonte, tá? O VCC. E eu já sei, né, qual é a corrente que passa aqui, ó, porque eu dei no enunciado. A corrente que passa é 15 miliamperes, tá? Então, como eu sei qual é a tensão da fonte e a corrente, tá? Eu consigo encontrar aqui o valor da resistência. Vocês podem calcular aí e me dizer quanto dá? 15 a 20, né, a tensão. Alguém sabe, então, aqui qual é a tensão, a resistência? 20 dividido por 0,015, 15 miliamperes. Tá, pessoal, então eu fiz esse cálculo até... Vai dar 130 aqui. Tá? Então, este é o valor, tá, do resistor, tá? Então, o meu resistor aqui, né, que tá aqui no coletor, tem que ser de 1.333 ohms para que o meu circuito opere, né, esse transistor opere como chave, tá? Isso é bem comum, tá, pessoal? Por exemplo, assim, ó, vejam. Ah, vocês pegaram um transistor, vocês querem que ele opere como chave. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que dimensionar os resistores, tá? Que vocês vão colocar ali para que o transistor de vocês opere na região que vocês quiserem, tá? E é isso que a gente está fazendo. A gente já encontrou aqui, né, o resistor de coletor, agora a gente precisa encontrar o resistor de base. Aí a gente vai ter um circuito, né, projetado para operar como chave, tá? Nessa região, que no caso aqui vai ser a região de saturação, né? Então, beleza, a gente projetou já, né, o nosso resistor de coletor. Falta a gente projetar o resistor de base, tá? Para a gente projetar o resistor de base, ó, vejam, voltamos aqui nos nossos critérios, tá? Ó, o beta é 10, tá? Quando a gente vai fazer um circuito, vai fazer um projeto para o nosso transistor operar como chave, a gente utiliza um beta de 10. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Ó, eu conheço a minha corrente do coletor, que é de 15 miliamperes.
eu conheço o beta do meu circuito, que é 10. O que eu faço? Eu sei que a corrente de base, então, vai ser a corrente de coletor dividido pelo beta, tá? Ou seja, 15 miliamperes dividido por 10. Tá? Então, eu consigo aqui achar, né, qual vai ser a corrente de base, que vai ser 1,5 miliamperes, tá? Como eu conheço a corrente da base, tá? Falta eu saber qual é a tensão em cima desse resistor, para eu saber a resistência dele. E vejam, a gente conhece aqui a tensão da fonte, tá? O VBB, que é de 12, e conhece aqui o VBE também, que é 0,7, tá? Então, é só a gente analisar essa malha aqui, ó, que a gente encontra a tensão em cima do resistor. Como a gente vai encontrar a tensão em cima dele, a gente já tem a corrente, daí a gente pode, né, achar o valor da resistência dele. Então, assim, vocês completariam o projeto, né, para saber qual vai ser, então, né, essas duas resistências para o nosso transistor operar como chave. Tá? Então, vamos analisar essa malha aqui, tá, pessoal? Ó, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Então, a gente vai ter menos VBB, tá? Eu estou analisando aqui no sentido horário, ó. Menos VBB, aí que vai ser, né, mais VRB, mais VBE, igual a zero, tá? O VBB é 12, então aqui vai ser menos 12, mais VRB, que é que eu quero saber, e o VBE é 0,7. Tá? Então, a minha resistência aqui, né? A tensão, no caso, vai ser de 11,3 volts. Tá? Então, eu já sei qual é a resistência em cima do meu resistor. E eu também sei qual é a corrente, né? Então, agora é só aplicar a lei de Ohm que eu acho a resistência, tá? O meu RB vai ser VRB dividido pela corrente de base, que vai ser 11,3 dividido por 0,0015. Alguém calcula aqui para ver quanto vai dar? Enquanto eu vou retomando tudo que a gente viu. Vejam só. A gente viu, né, que para o nosso transistor operar como chave, ele tem que ter, né, uma dessas duas, né? Como chave, né, ele pode operar como uma chave estando fechada, tá? Que no caso a gente teria só um curto, né? Que daí um curto, né, seria então nossa região de saturação, tá? A torneira completamente aberta, certo? Que daí, né, nesse caso, a tensão entre coletor e emissor vai ser zero, tá? Então, a gente não vai ter essa tensão aqui, por quê? Porque aqui a gente vai ter um curto, tá? E daí a gente sabe que a corrente de coletor vai ser, né, a tensão da fonte dividida pela resistência, porque toda a tensão aqui da fonte está aplicada ao nosso resistor, tá? Aí, nesse caso, né, para a gente fazer o projeto do circuito, a gente vai considerar que o beta é 10, tá? O ganho do transistor vai ser 10. Já se a gente quisesse, né, operar na região de corte, né, com a chave aberta, daí no caso a gente pode só colocar que a corrente de base aqui vai ser zero. Mas eu falei para vocês, né, eu dei esse circuito aqui, e eu falei que a gente queria projetar, né, as duas resistências para o nosso transistor operar como uma chave na região de saturação, tá? Aí o que a gente fez? Bom, a gente só sabia aqui qual era a corrente do coletor, tá? E também conhecia essa tensão aqui, tá? Como a gente sabe que um dos critérios aqui, né, é a tensão, toda a tensão da fonte está aplicada ao resistor, a gente, né, utilizou essa equação aqui, tá? Para calcular aqui o valor da resistência, tá? Então, a resistência do coletor, a gente só pegou a tensão da fonte, dividiu pela corrente e encontrou aqui o valor de resistência no coletor. Já para a gente encontrar qual é o resistor da base, então, né, pessoal, a gente pegou, né, já conhecia a corrente no coletor e sabia, né, também que, né, um dos critérios do projeto, então, é o nosso beta ser 10. A gente utilizou esse critério, né, através da relação aqui do ganho das correntes, a gente encontrou qual é a corrente da base, tá? Ou seja, só dividiu a corrente do coletor por 10. E daí a gente, né, aplicou a lei das tensões de Kirchhoff aqui, ó, para encontrar qual é a resistência no resistor, tá? Então, a gente encontrou aqui qual era a resistência, a tensão no resistor, tá? Nossa, foi a resistência antes, eu acho. A gente encontrou qual era a tensão, tá? Que é a tensão da fonte, que é 12, né? Menos a tensão aqui entre base e emissor, que é 0,7. Então, aqui a gente tem 11,3 volts no resistor. Já conhecemos, né, a corrente da base, e daí a gente só aplicou aqui a lei de Ohm para achar a resistência, que acho que a Mariana me disse aqui, né? Que é de 7.533 ohms. Tá?
Então, aqui agora, né, a gente tem um resistor de 7.533 ohms, tá? Então, esses são os dois valores de resistência que a gente vai ter que utilizar no nosso circuito para que ele opere como chave, tá? Então, para que ele opere aqui, né, na região de saturação, eu vou ter que utilizar esses dois valores de resistência, tá? Então, vejam, a gente acabou de projetar um circuito, né, com um transistor, com ele operando como chave, tá? Vamos só fazer mais um exemplo, tá, pessoal? Que é bem similar a este aqui, tá? Só para vocês pegarem essa ideia, então, né, de como fazer o projeto do transistor para ele operar como chave. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, sobre esse exemplo, esse exercício aqui, se alguém não entendeu alguma coisa, pode me perguntar que eu explico de novo, tá? Antes da gente passar para o próximo exemplo. Ok? Então, agora, ó, gente, o circuito é este aqui, tá? Então, vejam que agora a gente tem um LED aqui, tá? A gente está utilizando esse circuito aqui, tá? Para acionar um LED, tá? Então, vejam, tá? Que só vocês não vão ter exatamente a tensão da fonte aplicada que é o resistor, né? Porque vocês vão ter que, né, considerar aqui também, né, a queda de tensão em cima do LED, tá? Então, vão tentando resolver aí que eu vou escrevendo no quadro, daí vocês vão me falando passo a passo. Também, tá? Aqui a gente também vai projetar as resistências para o nosso transistor estar operando como chave, tá? Estar operando na região de saturação. Vão tentando aí que eu vou passando, vou escrevendo ali no quadro daí o exercício. E aí, pessoal? Alguém já tem alguma ideia de como a gente pode fazer para ir resolvendo esse circuito?
O que será que a gente faz primeiro, né? Para a gente projetar os resistores de modo que esse nosso transistor, né, opere como uma chave na região de saturação. Alguém, como vocês estão resolvendo aí, né? Por onde vocês estão começando? Vocês podem ir me guiando para eu ir resolvendo no quadro, né? Daí a gente vai resolvendo todo mundo junto. O que será que a gente faz primeiro nesse nosso circuito? Ó, a gente quer projetar os resistores, né? A gente quer projetar aqui, ó, tanto RC quanto RB para o nosso transistor estar tá operando como chave, né? Então, vejam, a gente lembra, né? Quando a gente tem o transistor operando como chave, né? Se a chave está fechada, a tensão entre coletor e emissor é zero, tá? Então, o que eu já posso saber, né? Posso saber por quê, né? São as regrinhas de projeto que a gente tem que fazer, que a gente tem que utilizar para projetar o circuito dessa maneira, como chave, tá? Então, ó, a gente sabe que a tensão entre coletor e emissor vai ser zero. E a gente também sabe que o ganho do nosso circuito vai ser 10, tá? Essas aqui, então, são, né, regrinhas de projeto, tá? Para a gente projetar, então, o nosso circuito para operar dessa maneira. Tá? A gente vai utilizar elas na análise do nosso circuito, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer, tá? Beleza, eu sei as duas regrinhas de projeto. Bom, eu tenho que analisar o circuito, né? Eu tenho que analisar o meu circuito para eu conseguir encontrar os valores, tá? Eu tenho duas resistências aqui, tá? Para eu projetar uma resistência, né, eu posso utilizar a lei de Ohm, tá? Então, se eu quiser saber o valor do resistor, eu preciso saber duas coisinhas, né? Qual vai ser a tensão em cima do resistor e qual vai ser a corrente que vai passar pelo resistor, tá? Então, o que eu preciso saber? Tensão e corrente em cima dos resistores, tá? Vamos lá. Vamos pensar aqui na base, tá? Vamos ver se a gente tem, né, tensão e corrente na base. Bom, ó, eu sei a tensão aqui na fonte, tá? Que é 7 volts, e eu sei a tensão entre base e emissor, que é 0,7, tá? Beleza. Se eu sei essas duas tensões, eu consigo encontrar qual é a tensão em cima da minha resistência. Beleza. Consegui um dos critérios, consegui encontrar a tensão, tá? Bom, mas agora eu preciso saber qual é a corrente da base. Eu sei qual é a corrente que passa aqui? Não sei, tá? Não sei. Então, preciso encontrar qual é a corrente da base, né? Não sei qual é a corrente, tá? Beleza, vamos para esse resistor aqui. Bom, resistor, tá? Sempre pensei nisso, né? Lembrem das regras básicas de análise de circuito que vocês sabem. Se eu pedir um dia para vocês projetar uma resistência, o que vocês vão ter que fazer? Saber qual é a tensão e corrente em cima dela, né? Como é que a gente fazia isso, né? Vocês lembram lá quando a gente começou a ver LED, né? O que eu falei, né? A gente quer projetar resistência para que a gente tenha a corrente em cima do LED. Então, era exatamente isso, né? Saber qual é a tensão e a corrente no resistor para achar o valor da resistência. Isso não mudou para cá, a gente só está aplicando isso em outro circuito, tá? Então, vejam que todos os circuitos que a gente vai ver, na verdade, a análise vai ser a mesma, tá? Só vai mudar os componentes. Talvez vocês não saibam, sei lá, não saibam qual é a tensão, não saibam qual é a corrente, é isso que vocês vão ter que procurar. Mas a maneira de vocês pensar para chegar na solução vai ser a mesma, tá? É sempre ele ir analisando o circuito, ver quais incógnitas a gente tem e quais a gente não tem, tá? Então, aqui esse resistor. Projetar resistência, beleza. Tensão e corrente em cima da resistência. Qual é a tensão? Bom, se eu quero que ele opere como chave, né, eu sei que aqui a tensão entre coletor e emissor vai ser zero, tá? Porém, agora a gente tem um LED, então eu preciso saber qual é a tensão no LED e qual é a tensão na fonte para eu saber qual vai ser a tensão em cima do meu resistor, tá? Porém, aqui, o meu circuito está dizendo, né, o meu enunciado está dizendo que a tensão no LED é 20 miliamperes, tá? Se o LED está em série com a resistência, né, a tensão na resistência também vai ser 20 miliamperes, tá?
Então, esse aqui, na verdade, é só eu fazer, né, a lei das tensões, que eu encontro o valor da tensão nele e eu já conheço o valor da corrente. Tá? Beleza. Isso, né? A tensão do LED, né, já foi dada aqui no exercício, que é de 2. Eu falei outro valor? Então, ó, vamos fazer, né, a análise aqui das tensões nessa malha, tá? Para a gente encontrar qual vai ser a tensão na nossa resistência, tá? Aí a gente vai utilizar a corrente e vai descobrir o valor da tensão do resistor, tá? Ah, desculpa. Eu quis dizer que a corrente era 20, então talvez eu falei que a tensão era 20, tá? Se eu confundo, eu quero falar tensão, eu falo corrente. Tá, mas olha só, a gente vai analisar essa malha aqui, tá, pessoal? Ó, então, a gente tem aqui a tensão na fonte, a gente tem aqui a tensão no resistor, a tensão no LED e a tensão entre coletor e emissor, tá? Ó, vamos começar aqui no sentido horário, tá? Vou aplicar a lei das tensões aqui, que a lei das tensões vocês já sabem, né? Então, vamos lá, ó, começando aqui, ó. Vai ser, ó, menos VCE, menos VLED, ó, mais VRC, mais VCC. Tudo isso é igual a zero, tá? Eu botei invertido aqui. Na verdade, a polaridade da tensão aqui está ao contrário que eu coloquei, né, pessoal? Por quê? Porque a corrente que está passando nesse nosso circuito, ela está passando assim, né? Ela está passando, então, ela sai da fonte, passa pelo resistor e passa pelo LED. Então, na verdade, eu coloquei a polaridade invertida, né? Aqui é o mais e aqui é o menos, tá? Porque, lembra, né? No resistor a gente sempre considera que a corrente, né, entra pelo positivo e sai pelo negativo. Não tem problema eu deixar a polaridade daquele jeito, tá? Só que daí eu consideraria que a corrente está passando ali a negativa, porque daí não está no sentido que eu coloquei. Então, eu só vou colocar negativo aqui também, tá? Porque daí, ó, é menos VCE, menos VLED, menos VRC, mais VCC igual a zero, tá? E agora a gente vai substituir os valores que a gente tem, né? Ó, a gente sabe que o VCE é zero pelo projeto, a gente sabe que a tensão em cima do LED é de 2 volts, tá? Então aqui vai ser menos 2. A tensão no resistor a gente quer encontrar e a tensão na fonte está escrito aqui, né? Que é, ó, 30 volts. Tá? Então, com isso, né, eu sei que a tensão aqui, ó, no meu resistor, né, vai ser o quê? Vai ser a tensão da fonte menos a tensão do LED, né? Porque a tensão aqui é zero. Então, vai ser 30 menos 2, vai ser 28, tá? Então, a tensão aqui no meu resistor vai ser de 28 volts, tá? Beleza, encontrei a tensão em cima do meu resistor. Preciso encontrar a corrente. Ó, como no meu circuito aqui tem série, né, o LED e a resistência, ó, eu sei que a corrente no LED é igual à corrente no coletor, tá? Que é igual, né, a corrente que está passando ali, né, no meu resistor. Então, eu sei que a corrente do coletor vai ser 20, tá? Se eu sei aqui, né, qual é a tensão, eu consigo encontrar a resistência. Então, o meu RC vai ser VRC dividido pela corrente no resistor, que vai ser 28 volts dividido por 20 miliamperes, que vai dar aqui 1.400 ohms, tá, pessoal? Então, o meu resistor aqui, tá? Já projetei, né? O resistor aqui é de 1.400 ohms, tá? Então, para eu operar, né? Para esse meu circuito operar na região de saturação, né? Já projetei esse meu valor de resistência aqui. Preciso agora, né? Projetar esse outro resistor, tá? Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, vai falando, tá? Não deixem eu ir acabando e já fazendo exercícios se vocês não entendendo. Vamos interrompendo que eu explico de outra maneira, tá? Mas agora a gente tem que fazer a mesma coisa aqui, né? Encontrar a tensão e encontrar a corrente. Ó, para encontrar a tensão, sempre, né, lei das tensões de Kirchhoff, tá? O somatório das tensões em uma malha fechada vai ser igual a zero, tá? Então, ó, aqui eu tenho a tensão na fonte, a tensão no resistor e a tensão entre base e emissor. Vamos fazer aqui, né, no sentido anti-horário, então, ó, começando por aqui, tá? Ó, menos VBE,
menos VRB mais VBB igual a zero. O VB eu sei, né, que é 0,7 volts, então vai ser menos 0,7. O RB é o que eu quero encontrar. E o VBB eu também tenho aqui, que é 7, tá, pelo enunciado. Então, ó, assim eu descubro que a tensão em cima do meu resistor vai ser 6,3 volts, tá? Descobri, então, qual é a tensão no resistor. Falta eu encontrar a corrente, tá, pessoal? Bom, como eu encontro a corrente? Eu posso utilizar aquela regrinha, né? Que é a equação, né? Que o beta, então, né? O ganho do transistor é a corrente de coletor dividido pela corrente da base. Bom, aí aqui, né? Para eu saber isso, aqui eu precisaria conhecer o transistor, né? Saber como ele opera e saber que ele tem um ganho, né? E que esse ganho é dado pela corrente do coletor e pela corrente de base. Então, na verdade, de todo esse circuito, né? O que a gente precisa saber agora, né? Na verdade, é só isso em relação a transistor, né? O resto era só análise de circuito, né? Isso aqui sim, isso aqui é um conceito de transistor, então, que a gente precisava conhecer. Tá, então, beleza. Eu sei qual é o beta, né? Que como daí, né, a gente quer que ele opere como chave, a gente usa essa regrinha de projeto que o beta é 10, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Ó, a minha corrente de base vai ser a corrente do coletor dividido pelo beta, tá? A corrente do coletor é aqui, né, 20 mili, então é 0,02, dividido pelo beta, que é 10, tá? Se eu tinha 20 mili, dividido por 10, vai dar 2 mili, tá? Então, é assim que a gente encontra a corrente da base. E agora, né, que a gente tem a corrente em tensão no resistor, é só achar a resistência, tá? Então, o nosso RB aqui vai ser a tensão em cima do resistor dividido pela corrente que passa por ele, tá? A tensão a gente calculou que é 6,3, então vai ser 6,3 dividido por 2 miliamperes, que aqui vai dar um valor de 3.150. Tá? Então, assim que eu projeto, tá, o valor da resistência, tá? Então, vejam, a gente queria projetar resistências, no caso, aqui nesse nosso circuito. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre encontrar tensão em corrente em cima do resistor. Encontrando tensão em corrente, a gente conseguia projetar a resistência, tá? No caso do nosso RC, né, a gente já tinha a corrente que passava por ele, que era igual a corrente do LED, a gente só teve que achar a tensão, né? Que era só, então, analisar o circuito aqui, né, fazer a tensão da fonte menos a tensão do LED, que a gente encontrou a tensão no resistor, já conhecia a corrente e achou o resistor. Beleza. Para a gente achar, né, a tensão nesse resistor aqui, né, só analisamos o circuito, né, conhecemos essa tensão aqui da fonte e também a tensão entre base e emissor, né? Encontramos a tensão em cima do resistor. Para encontrar a corrente, aí sim, né? A gente entrou primeiro na regrinha de projeto, né? Que como a gente quer que ele opere como chave, a gente usa um beta de 10, tá? Então, a gente entrou na regrinha de projeto e a gente usou essa equação aqui do transistor, né? Que o ganho, então, né, do transistor é a corrente de coletor pela corrente de base. Aí a gente achou a corrente de base, já tinha a tensão, né? Encontramos, então, a resistência, tá? Pela lei de Ohm. Alguém ficou com alguma dúvida aqui, nesse exercício? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a ele? Não entendeu alguma coisa? Pessoal, vocês estão participando muito pouco, tá? Eu quero que vocês participem mais e conversando comigo. Eu sei que eletrônica talvez seja mais difícil para vocês, não sei, né? Se vocês gostam mais, gostam menos, como é o entendimento, mas eu preciso que vocês participem mais para eu saber no que vocês estão com dúvida, para eu explicar melhor essa parte. Porque se vocês não forem conversando comigo, eu não sei, eu não consigo enxergar vocês agora, então eu não sei se vocês estão entendendo ou não, tá? Então, eu preciso que vocês vão falando comigo, vão falando se entendeu. Ah, professora, não entendi direitinho. Bah, por que tu usa essa regra de projeto, né? Por que a gente utiliza ali a tensão entre coletor emissor 0 e o beta de 10? Por que não é outra coisa, tá? Vão falando comigo e vão me dizendo o que vocês têm dúvidas para que eu consiga ir esclarecendo isso, tá? Porque senão vai ficar eu falando, vocês não me dizem se não entendem, eu acho que vocês estão entendendo e no fim vocês não estão entendendo nada, tá? Então, por favor, participem mais, conversem mais comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, venham, me mandem mensagem, tá? Que eu ajudo vocês a resolver. Tá? Mas vocês precisam, né? Ir me dizendo, senão eu não tenho como saber se vocês estão entendendo ou não.